Um primeiro palestrante, o senhor Rodrigo Santana Alvim, presidente da Câmara Social da Cadeia Produtiva de Leite e Derivado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem a palavra o senhor Rodrigo Santana. Bom dia a todos, bom dia, senador Guilherme. Em seu nome e em nome do antigo amigo senador Moca, eu cumprimento a todos os senadores presentes. Bom, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade dessa audiência pública. Ela vem num momento extremamente oportuno, senadores, da medida em que a CNA está exatamente nesse momento discutindo, né, um pacote tecnológico para a pecuária leiteira brasileira, para a cadeia de produção de leite e derivados do país, onde ela quer, inclusive, nos próximos dias, se reunir com a própria indústria de laticínio do país para que possamos traçar algumas políticas necessárias ao desenvolvimento de forma sustentável e definitiva dessa cadeia. Na realidade, o que a CNA está procurando fazer é discutir um grande programa que torne a pecuária leiteira brasileira e a cadeia produtiva de leite e derivados no país uma atividade que não venha a passar por crises recorrentes, que não venha a pagar incêndios permanentes, mas que tenhamos, sim, então, um projeto que crie competitividade para essa cadeia e que possa nos inserir, assim como outros produtos do agronegócio brasileiro, no mercado internacional de forma efetiva e definitiva. Bom, então vou fazer alguma avaliação com os senhores sobre o panorama do setor lácteo. A próxima, por favor. E nessa fala com os senhores, nós queremos desenvolver um pouco essa agenda de um pouco de números do setor, do mercado lácteo, de ações de desenvolvimento para o setor, que são exatamente essas que a CNA está propondo nesse momento, através da nossa presidente, senadora Cátia Abreu, e que, em conversa com a presidente Dilma, recentemente, por 1h30, ela apresentou o esboço desse projeto e a nossa presidenta pediu que ela avançasse nessa proposta e que apresentasse, então, uma proposta consolidada, enfim, e que pudesse ser avaliado, já analisando, já adiantando a nossa presidenta de que ela concorda plenamente que alguma coisa tem que ser feita para a cadeia de produção de leite e derivados do país. Próximo, por favor. A importância da pecuária leiteira brasileira, eu acho que é desnecessário falar, mas, enfim, apenas para relembrar os senhores, há registro de produção de leite em 555 micro-regiões geográficas desse país, do total de 558 existentes. Portanto, o leite é produzido em praticamente todos os municípios do país, todas as micro-regiões brasileiras. Envolvemos 4 milhões de pessoas como mão de obra apenas na produção primária, apresentou o 6º maior valor bruto da produção no ano passado, então não é uma atividade, não é uma cadeia desprezível, né? Estamos à frente aí de importantes produtos do agronegócio brasileiro. A produção de leite cresceu 4,4% de 2000 a 2011, média anual, portanto, apesar de tudo, nós estamos dando a nossa contribuição ao país e crescendo efetivamente. E dos 5,2 milhões de estabelecimentos rurais brasileiros, 25% deles produzem leite, segundo o censo do IBGE, o último censo do IBGE 2006. Próximo, por favor. Somos hoje o 4º maior país produtor de leite do mundo, com 32, já partindo para 33 bilhões de litros de leite anual. Estamos atrás apenas aí dos Estados Unidos, Índia e China, sendo os Estados Unidos, naturalmente, o grande player nessa produção. A Índia produzindo de forma muito para autoabastecimento das pessoas. Enfim, nós sabemos a história da produção indiana, com vacas soltas pelas ruas. Não é um leite sem qualidade, sem foco na exportação, em atender demandas externas ao país, mas apenas para subsistência e para a alimentação dos próprios indianos. A China vem crescendo expressivamente nos últimos anos, aí, em alguns anos mais de 20%, comprou todas as vacas que estavam à venda no mundo nos últimos 2 anos, né? Inclusive aqui do nosso Cone Sul, dos próprios uruguaios,
é um país que pode crescer da forma que quiser na produção de leite, mas ele jamais abastecerá o país como um todo, sobretudo se houver sucesso na grande campanha que vem sendo feita pelos chineses para aumento do consumo de lácteos, tendo em vista que os asiáticos não têm esse costume de consumo de produtos lácteos. Certamente que se 1 bilhão e 400 milhões de chineses tomarem um copo de leite todo dia, vai faltar leite no mundo. Então, o Brasil se coloca aí como o quarto maior produtor de leite do mundo, produzindo 5,3% dos quase 600 bilhões de litros de leite produzidos anualmente no mundo. Próximo. Esse é o corte em número de produtores que temos aí no Brasil. Esse foi um dado feito recentemente, foi uma pesquisa feita recentemente pela pesquisadora Zocal, da Embrapa Gado de Leite, aqui representada pela nossa amiga Elizabeth. Não é? Enfim, o corte foi feito em 10 litros, produtores que produzem até 10 litros, mas que vendem efetivamente essa produção. Porque a grande maioria, como estamos vendo ali, dos produtores que produzem 10 litros, não vendem, eles consomem, é uma produção de alto consumo. Mas para o IBGE, eles fazem parte, né, do número de produtores de leite no Brasil. Se nós fizermos esse corte de 1.350.000 produtores de leite no país, nós cairíamos para 931 mil produtores comerciais que vendem sua produção, o que não é pouco. Tá? Se nós imaginarmos que os Estados Unidos têm um pouco mais, os americanos têm um pouco mais de 70 mil produtores para produzir 90 bilhões de litros de leite por ano, praticamente 3 vezes mais a produção brasileira, né? Nós ainda temos um contingente de produtores efetivamente enorme nesse país e certamente esses números com o tempo vão ser reduzidos, não obstante o leite tem também uma conotação extremamente social na maioria das pequenas propriedades brasileiras. 80% dos produtores de leite produzem até 50 litros de leite. 80% dos produtores de leite produzem até 50 litros de leite e representam apenas 26% da produção nacional. O que nós estamos dizendo é que 20% dos produtores produzem 74% da produção de leite nesse país. Mas é, de fato, uma atividade social e, por isso, a presidente Dilma, ao ser provocada pela nossa senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, entendeu a necessidade de se fazer alguma coisa para esta atividade. Naturalmente que esses produtores pequenos são atendidos já pelo MDA, com todas as suas políticas de crédito, de Pronaf e tudo mais, mas, enfim, eles têm que fazer parte de um projeto maior, têm que fazer parte, sim, de um projeto que atenda e que procure desenvolver a produção de leite brasileiro. Eu digo aos senhores que um produtor sair de 50 litros de leite para 100 é muito fácil. O difícil é ele sair de 500 para 500 litros, por 1.000 litros por dia. Dobrar a produção dos pequenos produtores é fácil. E se é fácil dobrar a produção dos pequenos produtores, é fácil dobrar a produção de 80% dos produtores de leite brasileiros e inserir esses produtores, então, numa atividade que possa trazer melhor renda e que possa fazê-los ter uma vida mais digna. Próximo, mercado do leite, né? Esse é o preço do leite pago ao produtor pelo mundo, né? Os Estados Unidos, 45 centavos de dólar, ou melhor, 44 centavos de dólar, a União Europeia, 45, Nova Zelândia, que é o país mais competitivo do mundo, 36 centavos de dólar. O que interessa é que o Brasil, hoje, com a produção média de 88 centavos de real ao produtor brasileiro, está recebendo aí algo como 44 centavos de dólar. Parece que nós estamos fora do foco da produção, sobretudo dos países mais competitivos, como Nova Zelândia, Argentina, Chile, Uruguai, mas eu lembro aos senhores, né, que o real está sobrevalorizado em praticamente 30%. E se nós, então, corrigíssemos o preço do dólar em 30%, fatalmente é que nós nos incluiríamos nos produtores mais competitivos do mundo em termos de preço. Tá certo? Então, pelo índice Big Mac, que é da revista Economist, que avalia a valorização das moedas frente ao dólar, o Brasil tem a sua moeda real quase 30%, 29,2%, sobrevalorizada. E isso penaliza a nós, produtores, quando a conta é feita, ou seja, quando divide-se 88 centavos de real
por R$ 2,00 o dólar. Se nós dividíssemos 88 centavos de real por 2,30 ou por 2,60, a conta não ia ser essa. E nós estaríamos, então, entre os produtores que recebiam um preço mais real diante do mercado internacional. E eu faço questão de enfatizar isso porque fomos culpados aí muito recentemente por alguns elos da própria cadeia produtiva de que o preço da matéria-prima leite no Brasil era o mais caro do mundo. Eu estou mostrando aos senhores que isso não é verdade. Próximo, por favor. Bom, esse é o custo de produção calculado pela nossa Embrapa Gado de Leite, como já disse, representado aqui pela pesquisadora doutora Elizabeth, né, mostrando aí a escalada do aumento do custo de produção, sobretudo no ano passado. Né? Se nós olharmos aí recentemente, para esse mês de fevereiro, e compararmos o custo de produção de fevereiro desse ano com janeiro, o mês antecedente, nós vamos ver que houve uma redução de 1,82% no custo, sobretudo em função da queda do preço das principais commodities, aí, milho e soja. No acumulado deste ano, o custo é menor 1,17%, mas, num período mais recente, né, e que de tremenda dificuldade para o setor produtivo, se nós compararmos o custo de fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado, o custo foi 23,08% maior. Essa foi a grande crise do ano passado da pecuária leiteira brasileira. Não só com o preço crescente dos produtos principais, insumos das rações, milho e soja, mas também com relação à questão da mão de obra. Aliás, mão de obra vai ser o grande gargalo nosso, vai ser a grande dificuldade nossa, vai ser não só pelo preço que vem, enfim, aumentando aí o preço do salário mínimo a valores reais há 3 anos seguidos, mas, sobretudo, pela escassez. Nós estamos ficando sem mão de obra para a atividade leiteira, que é extremamente empregadora na sua atividade e na sua produção. Próximo, por favor. Aqui é mostrando que, diferente de anos anteriores, aí, em que o leite foi culpado como o produto que mais impactava a inflação, que nós estávamos inflacionando o mercado, enfim, sobretudo, essa linha vermelha aqui são os preços do leite OHT. O leite OHT tinha, de fato, uma variação durante o período muito grande, né? Subia muito rápido, de forma vertiginosa, da mesma forma caía muito rápido, mas, enfim, no ano passado, sobretudo no ano passado e no ano anterior também, esses preços se mantiveram mais estáveis, o que mostra, portanto, que a indústria não tem conseguido repassar também para o varejo os seus custos, né, os preços que precisava repassar, enfim, para gerar lucro na sua atividade. Aliás, é uma questão que preocupa a nós produtores, ao setor de produção primária. Né? Eu estou falando aqui em nome da Câmara Setorial, do MAPA, mas também como presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Lei da CNA, portanto, representando os produtores. Nos preocupa essa questão da crise que vem passando também a nossa indústria de laticínio no país. Aliás, como não é diferente em outras indústrias. Não é? Recentemente, agora, né, a segunda maior compradora de leite no país, que é a LBR, que foi uma fusão de várias indústrias, entrou com pedido de recuperação judicial. A dívida dessa empresa, senhores senadores, segundo consta, o que foi noticiado, é de R$1 bilhão. E o crédito que ela tem de PIS/COFINS é de R$500 milhões, e ela não consegue viabilizar esse crédito, ela não consegue lançar a mão desse crédito, ela não consegue, enfim, recuperar esse crédito de imposto que poderia, não digo resolver o seu problema, mas certamente resolveria 50% do seu problema. Bom, então eu vou ter que agora partir aqui para minhas apontações. O outro slide que nós teríamos ali para mostrar para os senhores era a questão da balança comercial. E eu mostro esse slide da balança comercial muito mais mostrando um histórico recente da nossa balança, enfim, quando nós éramos, na década de 90, o segundo maior importador de produtos lácteos. O próximo, por favor. O segundo maior importador de produtos lácteos do mundo, aqui na década de 90. Né? Passamos aqui por momentos extremamente difíceis. Só me dar uma... Passamos por problemas... Não, o anterior, por favor.
O anterior, por favor. Passamos por problemas difíceis nesse momento aqui, em que dizíamos que a concorrência predatória do leite importado não permitiu o crescimento da produção brasileira. Ficamos marcando passo aqui, em marcha lenta, durante anos, com a produção que, de fato, não abastecia internamente o país, com 16 bilhões de litros, para um consumo de quase 20. Tínhamos que importar, mas a importação, por outro lado, não nos permitia crescer. Por quê? Porque ela vinha carregada de subsídios, de dumping, oriundas da Europa, oriundas da Nova Zelândia. Nós provamos isso através de uma petição feita pela CNA ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio. Aqui, em 2001, foram aplicados os direitos antidumping e vejam, senhores, que 4 anos depois o país passou a ser exportador efetivo, exportador líquido de produtos lácteos. Né? Em 2004, essa linha verde, que é a linha do sal da balança, que sempre era negativa, passou a ser positiva. Mas nos preocupa demais enfim, a realidade atual. Né? A partir da crise dos Estados Unidos de 2008, caem os preços internacionais, cai a competitividade brasileira, cai as nossas importações, e o que é pior, aumenta nossas importações, né? E o país volta a ser deficitário de forma extremamente violenta. Né? Em 2011, nós tivemos um déficit na balança de 488 milhões de dólares, em 2012, de 513 milhões de dólares, voltamos àquele cenário de grandes importadores de leite. E, portanto, é nesse sentido que a CNA procura fazer um grande projeto para deixarmos de pagar esses incêndios, né, periódicos, e passarmos, então, a pensar numa pecuária leiteira mais sustentável, mais competitiva, enfim, onde possamos crescer a produção e nos tornarmos também, no leite, um grande player no mercado internacional. Próximo. Aqui são os preços do leite no mercado internacional. Tivemos períodos aí de preços muito baixos, lá em função da crise europeia, da crise americana. Os preços despencaram aí a partir de 2008. Né? Estávamos aí no patamar de 4.500 dólares a tonelada de leite em pó no mercado internacional. Depois volta a subir, alguns momentos cai. Mas, enfim, o que interessa e o que queríamos chamar a atenção é exatamente esse momento agora em que os preços no mercado internacional voltam a subir para patamares aí de 5.000 dólares a tonelada de leite em pó, o que certamente poderá fazer o Brasil, com um pouco de esforço, mas não impossível, voltar a ser um país exportador. O relatório do Rabobank recente agora diz que, pelo menos nos próximos 6 meses, os preços do mercado internacional vão se manter altos. Não por nenhum fato diferente de que falta oferta de leite no mercado internacional. E, passando os efeitos da crise europeia, certamente, né, o mundo passa a voltar, normalizar o seu consumo por produtos lácteos, que antes da crise europeia, antes da crise americana em 2008, vinha crescendo a ordem de 4,5% ao ano o aumento de consumo de produtos lácteos mundo afora. Então, o Rabobank acredita que essa situação volta a acontecer a partir deste ano. Próximo. E quais são, então, para terminar, as ações de desenvolvimento desse setor na nossa visão? Próximo. Primeiro, foco na qualidade de leite. A CNA, junto com o SEBRAE Nacional, né, está fazendo uma grande campanha. Esse aqui é a nossa vaquinha da Coparede, que foi adquirida para fazer uma grande campanha ao produtor para que ele procure se informar, procure se capacitar com foco na qualidade de leite, sem o que ele vai ser excluído da atividade. Não há como permanecer nessa atividade se nós não nos preocuparmos em melhorar ainda mais a qualidade de leite no Brasil, que vem melhorando efetivamente desde 2005, quando aplicado a IN 51, hoje IN 62. Naturalmente que quando a gente fala de qualidade, nós não estamos falando só da questão de contágio bacteriana, de presença de micro-organismos indesejáveis, enfim, de contágio de célula somática, de proteína. Nós estamos falando também, não é, de um programa de controle de resíduos e contaminantes, que é inadmissível que se permita um leite com resíduos de antibiótico, ou de ivermectinas, ou de, enfim, de anti-inflamatórios, ou de carrapaticidas, ou do que quer que seja. Então, temos que obedecer e atender ao programa do Ministério da Agricultura, que é o PNCRC, Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, assim como temos que nos preocupar com o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. A Rússia não importa leite brasileiro, e ela é a maior importadora de leite do mundo, porque nós não temos ainda um controle
controle efetivo de brucelose e tuberculose. Temos que nos importar com isso, temos que ser atentos a isso, temos que entender que isso é necessidade, temos que entender que questões sanitárias são indispensáveis para que nós possamos até fazer acordos sanitários com outros países. E é o que nós temos que ser, a partir de agora, mais proativos se queremos ser, efetivamente, um exportador de produtos lácteos para os países mais ricos. Porque, até então, exportávamos para o norte da África, para alguns países da América do Sul e Central. Enfim, nós temos que ter o foco também em países que são mais exigentes com relação à qualidade e às questões sanitárias. Próximo. Uma outra perna desse grande projeto que a senadora Cátia Abreu apresentou à nossa presidente, que nós estamos acabando de acertar detalhes desse projeto, é a questão da capacitação. A capacitação através do leite legal, que é o nome que nós demos a esse treinamento com foco na qualidade, para atender a IN 62. Esse treinamento terá 16 horas de capacitação presencial de produtores, e depois 4 horas de validação na propriedade de cada um dos produtores que participarem desse processo de aulas teóricas. Então, a ideia nossa é ir à propriedade de todos aqueles que participarem de cada um dos grupos, tá? E aplicar um checklist na propriedade e ver qual é o gargalo de cada um desses produtores que não está permitindo que eles atendam às exigências da qualidade de leite no país. A meta é treinarmos, com essa parceria com o Sebrae Nacional, 81 mil produtores nos próximos anos e, naturalmente, tentarmos mais recursos enfim, porque 81 mil produtores, perto de 900 e tantos mil produtores, não chega a 10% das atividades. Um outro braço dessa capacitação será a exigência de que esse produtor treinado com relação à qualidade, capacitado com relação à qualidade, participe de um curso do Pronatec. Está sendo criado um Pronatec Leite, com a formação em gestão da sua propriedade de 40 horas e com a qualificação técnica com 140 horas. Nós já estamos tratando disso, enfim, e é isto tudo que eu estou apresentando aos senhores que a nossa senadora Cátia Abreu apresentou à presidente Dilma. Próximo. Assistência técnica, né? Um grande esforço em fazer assistência técnica aos produtores de leite, naturalmente que não é aos produtores de leite, vai ser um grande projeto de assistência técnica ao produtor rural brasileiro e, para começar já, né, assim que tivermos com isso formatado, o laboratório para essa assistência técnica será exatamente nos produtores de leite. A ideia nossa é estarmos aí assistindo a 553 mil produtores de leite no país, que é um corte que fizemos aí de produtores acima de 50 litros até 500 litros. Estamos entendendo que os abaixo de 50 litros estão assistidos pelo MDA, que também está discutindo a questão da assistência técnica, e os acima de 500 litros são produtores mais independentes que possam estar adquirindo a sua assistência técnica. Mas, de qualquer forma, o Senar Nacional vai ser a nossa ferramenta para colocar em campo essa assistência técnica. O regimento interno do Senar foi recentemente atualizado e modificado para que o Senar possa também fazer assistência técnica e extensão rural aos produtores brasileiros. Próximo. Já terminando, né, com relação, para que tudo isso aconteça, nós temos que ter, então, uma política de crédito. E isso também foi conversado com a presidente da República, no sentido de desenvolver um programa de fortalecimento da pecuária leiteira brasileira. O objetivo de melhorar a qualidade, elevar a produtividade e rentabilidade da atividade leiteira, alcançando maior competitividade. Linhas de crédito para investimento, voltadas especificamente para a melhoria da qualidade do leite. A presidente da República pediu que a senadora apresentasse ela um kit leite. O que é necessário para esse produtor não ser excluído dessa atividade com relação à qualidade? E nós dissemos, então, que 2 questões são indispensáveis. É ele ter uma condição de refrigerar o seu leite, porque é uma exigência da IN 62, e que ele tenha a possibilidade de adquirir uma ordenha, por menor que seja, diante da dificuldade que nós temos com relação à mão de obra no campo. A alimentação do rebanho é um foco absolutamente indispensável. Eu não tenho dúvida que as 32 milhões de vacas que tem nesse país, na sua grandíssima maioria, passam fome. E o simples fato de alimentarmos essas vacas, nós podemos, aí, num curtíssimo espaço de tempo, dobrar a produção brasileira.
A produção média no Brasil é de 4,6 litros de leite. A produção média na Argentina e no Uruguai é de 9,8 litros de leite. E o nosso grande desafio é fazermos com que a maior parcela dos produtores que produzem 80% do leite brasileiro, que são os produtores de 8 estados brasileiros, que esses produtores cheguem a uma média que é a média do Mercosul, 9,8. Nós estaríamos mais do que dobrando a produção de leite desses produtores, que representam 80% da produção brasileira. Então, eu não tenho dúvida que a velocidade de resultado de uma grande campanha dessa é impressionante e, muitas vezes, imensurável. Nós não sabemos avaliar direito o resultado dessa grande campanha, se ela vier a acontecer da forma que estamos aí apresentando aos senhores, o resultado que isso pode trazer para a produção de leite brasileira. Que o Brasil será um dos maiores exportadores de leite do mundo, eu não tenho dúvida. É questão de tempo. Já somos no açúcar, no café, na carne, no suco de laranja, no complexo soja, enfim, e seremos também no leite, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, para concluir, então, uma linha de crédito de custeio, que são recursos para custear todo o desembolso da atividade leiteira, que é sempre um problema terrível para o produtor de leite. Quando ele está começando a evoluir o seu rebanho, ele tem que vender 2, 3, 4, 5 bezerros, 2 vacas, para fazer o custeio da sua atividade. E nós, então, não conseguimos nunca deslanchar. Quando nós estamos crescendo, nós voltamos para trás. Senadora, a senhora está boa? Próximo, por favor. Com relação a mais na questão da indústria, a questão da tributação, que certamente os representantes da indústria vão falar por isso. Essa questão do PIS/COFINS da ração é uma questão que nós estamos aí há anos tentando retirar esse custo da ração dos nossos animais, representa 9,25% do preço das rações dos nossos animais. Isso muitas vezes inviabiliza nós estarmos tratando melhor dos nossos animais. Permitir que a indústria, enfim, acesse os seus créditos de PIS/COFINS de alguma forma, seja para pagar outros tributos, como INSS, como o próprio Refis, enfim, mas que a indústria tem que recuperar esse crédito, porque é um crédito que diz respeito a ela, de propriedade dela. Então, e que certamente viria resolver o problema de grande parte da indústria brasileira. Próximo. E, por fim, o nosso foco é muito mais com ações mais proativas, de fazer um projeto de médio e longo prazo para a pecuária leiteira brasileira, do que, de novo, estarmos pedindo para controlar a importação do Uruguai, para controlar a importação da Argentina. Isso provavelmente seja necessário por um curto espaço de tempo, até tudo isso acontecer, mas o que nós queremos hoje é uma proposta muito mais proativa, muito mais focada na competitividade do produtor brasileiro, numa produção sustentável de todas as formas, inclusive social, enfim, para que nós possamos, então, resolver de forma definitiva a questão da cadeia produtiva de leite e derivados. Trabalhar as políticas estruturantes para o setor. De novo, não estarmos apagando incêndio, mas estruturando essa cadeia de forma definitiva e integrando entre os elos da cadeia, sem o que nós não vamos crescer. Produtores não vão crescer a sua produção sem que a indústria cresça, sem que a indústria também se consolide, sem que a indústria resolva seus problemas tributários, enfim, e diversos que tem. Nós temos que crescer a cadeia como um todo, e assim cresceremos de forma sustentável. Obrigado, senador.